Olá pessoal, dando prosseguimento à criação do nosso sistema de agenda de contatos, o AGCOM. Na aula de hoje nós iremos implementar aqui o controle. Lembrando que nós estamos trabalhando com o padrão MVC, Model, View e Controller, né? Já vimos que na visão nós criamos aqui toda a parte de formulário, ok? Criamos aqui o formulário padrão e nesse formulário padrão nós fizemos a herança para os outros formulários. E o controle, ele é o gerente, vamos falar assim, tá? Ele gerencia todas as informações. Então, a partir do momento que eu executo esse programa e digito alguma coisa no... Vamos executar aqui para a gente dar uma olhada. E digito alguma coisa no text field lá, né, no campo de texto. Vou abrir aqui, por exemplo, o tipo de contato. Então, novo, vou digitar aqui, por exemplo, amigos. Contato amigos. Quando eu clicar em salvar, não é o modelo, né? Desculpe, não é a visão que vai fazer a gravação disso no banco de dados. Ok? Quem faz isso é o down. Só que a camada aqui visão não comunica diretamente com o down. Essas informações têm que ficar armazenadas no objeto. E quem armazena é a classe modelo. Quem faz tudo isso? É o controle que gerencia para onde essas informações estão indo, ok? Então, quando eu clicar no salvar aqui, na verdade, essa informação tem que chegar no controle, o controle que vai saber para onde que ele envia esses dados, ok? Bom, só que tem um detalhe, esse controle tem alguns métodos que são obrigatórios serem implementados dentro dele. Por exemplo, vai ter o método salvar, o método excluir, o alterar não precisa porque ele vai estar junto lá no salvar, e outros métodos que no decorrer deste curso a gente vai implementar. Só que isto é obrigatório, então eu tenho que ter um dispositivo que o programador, né, se respalde sobre ele, ou seja, ele avise de certa forma o programador que ele tem que implementar esse método. Para isso, nós criamos as interfaces. Então, uma interface nada mais é de que uma assinatura de método, ou seja, eu não implemento nada na interface, eu só falo o que eu quero implementar, ok? Vamos fazer na prática para a gente entender melhor. Então, aqui dentro de interface, eu vou criar uma nova interface. Não tem aqui, então eu vou em outros. Aí venho aqui em classe Java e procuro por interface Java. Próximo, ele vai pedir o nome da interface. Eu vou criar então uma interface para o controle. Então eu coloco interface controle e finalizar. É bem semelhante, tá, a uma classe, a criação de classe, porém aqui não é uma classe, é uma interface, como vocês podem observar aqui, ó, public interface controle. Aqui dentro eu vou colocar os métodos que eu quero que o meu controle tenha, que ele seja obrigatório a implementar. Então vamos ao primeiro método. Bom, vou criar um método público, ok? Ele vai ser visto pelas outras classes, então public, não vai precisar de retorno. E o primeiro método que eu vou criar vai ser o salvar. Salvar controle. Como é só a assinatura do método, eu já finalizo aqui, ó, ponto e vírgula. Então eu não coloco o início e fim, porque quem vai implementar esse método é o controle, a classe controle que eu for criar, ok? Então aqui eu já coloco ponto e vírgula. Só o seguinte, para eu salvar algo, eu tenho que passar algo para que o controle, né, direcione lá para quem vai salvar. Eu poderia aqui passar o seguinte, ó, por exemplo, int id string, nome, isso como exemplo. Só que tem um detalhe, a interface ela é padrão, ela vai ser usada para vários controles, então eu não sei os campos que eu vou utilizar. E também não sei a quantidade de campos também que eu tenho que salvar. Então, para isso, eu resolvo da seguinte forma, eu crio um tipo object, três pontos, tá? E coloco o nome do meu parâmetro, né, da minha variável que vai receber isso. Vou colocar aqui valor, mas poderia ser outro nome. Desta forma,
quando eu for enviar essas informações, o controle estará preparado para receber uma lista de valores, que eu ainda não sei quantos valores serão. Pode ser 1, 2, 3, 10, 20, isso não importa, porque o Object me permite fazer esse tipo de operação. Um outro método que eu vou precisar aqui é o método excluir. Então, excluir controle. Para excluir, eu preciso saber o quê? Qual o código, né? Qual o ID que eu vou excluir. Então, isso eu tenho que passar para esse método. Então, int ID. E outra também que a gente tem que fazer é carregar os nossos combo box. Por exemplo, para listar a cidade, para listar o estado. Então, eu vou criar este método também. Então, carregar combo box. E a princípio, esse método não precisa de parâmetros. Depois, à medida que o sistema for tomando forma, poderemos aqui colocar outros métodos para complementar aqui o nosso controle. E essa interface também pode ser criada também para DAO e para os outros pacotes, se fizerem necessário. Ok? Bom, com a interface pronta, o próximo passo seria fazer o nosso controle implementar essa interface. Mas isso fica para uma próxima aula. Então, até a próxima.